Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Física com Josué. Hoje vou resolver uma lista de exercícios atendendo pedidos de alunos do primeiro ano. Então, essa lista de exercícios é sobre introdução à mecânica. Questão número 1, da Weng. A moça imprimia mais e mais velocidade e sua louca e solitária maratona. Conceição Evaristo refere-se claramente a uma grandeza física nesse texto. Imprimia mais e mais velocidade. Trata-se de uma grandeza relacionada não à velocidade, mas à mudança da velocidade em relação ao tempo. Essa grandeza é a aceleração. A unidade dessa grandeza física no Sistema Internacional de Unidades é... Então, eu tenho algumas opções. Metro, né? Letra A é medida de distância. S, que são segundos, é medida de tempo. A letra C, metro por segundo elevado a menos 1, né? Se fosse só vezes segundo elevado a menos 1, seria velocidade, né? E metro por segundo ao quadrado, ou metros vezes segundo elevado a menos 2, é a unidade de aceleração. Então, resposta correta, letra D. Questão número 2. Uma viagem do nordeste do Brasil até Ruanda, na África, é proposta da seguinte forma. Decola-se um helicóptero e, ficando em suspensão no ar em uma baixa altitude, espera-se a terra girar para pousar em solo africano. Sobre essa proposta, desprezando os efeitos de correntes de ar externa sobre o helicóptero, assinale a alternativa correta. É possível ser realizado? Não é possível ser realizado. Então, você já elimina a letra A e a letra B. É possível ser realizada? Não é possível, né? Isso é impossível de realizar. Então, letra C, é impossível de ser realizada, uma vez que o helicóptero, ao decolar, possui aproximadamente a mesma velocidade de rotação da Terra, ficando no ar sempre acima da mesma região no solo. Então, isso é impossível. A letra D diz também que é impossível, né? Mas por causa do movimento de translação, não tem relação nenhuma, né? Todos os corpos que estão próximos à Terra se movem junto, né? Por inércia. E é impossível de ser realizada porque violaria a irreversibilidade temporal das equações do movimento de Newton, né? Não tem muita relação com isso, não. Então, não é possível porque o helicóptero e a Terra e todos os objetos próximos da Terra se movem com a mesma velocidade. Então, letra C. Questão 3. Para os Jogos Olímpicos que serão realizados no Brasil em 2016, espera-se bater o recorde na prova de nado borboleta em piscina de 50 metros, alcançada no Campeonato Brasileiro de 2012, no Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, a prova foi realizada em 22,76 segundos, quando César Cielo desenvolveu uma velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo. A velocidade empreendida pelo atleta na prova corresponde em km por hora a... Esta é uma questão de mudança de unidade, ou seja, precisamos lembrar, né, do 3,6 para fazer a mudança. Então, basta eu multiplicar a velocidade em metros por segundo por 3,6, que eu encontro 7,2 km por hora, que é a velocidade, letra B, né? Essa é a velocidade fora do Sistema Internacional. Questão número 4. O retângulo ABCD representa as divisões de um loteamento no bairro residencial Sonho de Moradia. O comprimento de A até B vale 8 unidades e o comprimento de B até D vale 4 unidades. Em escala real, uma unidade vale 800 metros. Jorge Henrique pretende sair do ponto A e chegar no ponto ponto D. Aí ele chega lá na outra extremidade. Para isso, ele decidiu movimentar-se consecutivamente partindo de A. Veja, o movimento é o seguinte: 2 unidades na direção horizontal no sentido oeste para leste, seta vermelha representando, 1 unidade na direção vertical no sentido norte para sul,
E depois o movimento vai se repetir 3 vezes. 2 na horizontal, 1 na vertical. 2 na horizontal, 1 na vertical, 2 na horizontal e 1 na vertical, chegando no ponto D. Veja que se a gente somar cada pedacinho, a gente tem a distância percorrida. Porém, se a gente pensar, no deslocamento vetorial, eu tenho que fazer, a distância em linha reta do ponto A até o ponto D. E ele quer saber justamente isso, a diferença entre a distância percorrida e o módulo do deslocamento vetorial em quilômetros. Veja que eu não vou substituir os 800 para fazer essa conta inicialmente, mas vamos lá. Se eu somar todas as distâncias percorridas, 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, tenho 12 unidades. Se eu multiplicar agora por 800, eu vou ter 9.600 metros, mas eu não vou utilizar isso agora. Vamos lá. Para calcular o módulo do deslocamento vetorial, eu faço o seguinte, Pitágoras. Sempre que eu tiver um triângulo, sempre que eu tenho uma diagonal, eu vou usar Pitágoras. Então, eu faço que S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Eu chego em 16 mais 64, que é igual a 80. Para tirar a raiz de 80, não tem um valor exato. Se fosse 81, facilitaria a nossa vida. Porém, não. Eu vou fatorar. Vai dar 4 raiz de 5u. Veja, inicialmente ali eu tenho 12u. Certo? Eu quero a diferença disso aí. Se eu substituir, a conta vai ficar muito difícil de ser feita. Eu vou fazer o seguinte. A distância percorrida menos o deslocamento, que eu vou chamar de S, vai ser 12u menos 4 raiz de 5u. Colocando ali o 4 em evidência, eu tenho 4 vezes 3 menos raiz de 5, vezes a unidade de U, que é 800. Só que ele quer em quilômetro, então eu vou usar essa unidade como 0,8 quilômetros. Então, se eu multiplicar o 4 que está lá por 0,8, eu vou ter 3,2. Então, a resposta é 3,2 vezes, parênteses, 3 menos raiz de 5 quilômetros. Veja que poderia ter substituído esse 0,8 lá no começo, mas eu achei melhor não fazer isso, porque eu ia trabalhar com números menores. Sempre que é possível trabalhar com números menores, a gente dá preferência para esse tipo de resolução. Partindo para a questão 5. Um robô, no formato de pequeno veículo autônomo, foi montado durante as aulas de robótica em uma escola. O objetivo do robô é conseguir completar a trajetória de um hexágono regular ABCDEF, saindo do vértice A e atingindo o vértice F, passando por todos os vértices sem usar a marcha ré. Para que a equipe de estudantes seja aprovada, eles devem responder 2 perguntas do seu professor de física, e o robô deve utilizar as direções de movimento mostradas na figura. Suponha que você é um participante dessa equipe. As perguntas do professor foram as seguintes. Primeiro, é possível fazer a trajetória completa sempre seguindo as direções indicadas? É possível. Tem 2 possibilidades. Você pode ir de A até F, depois até D, depois até E, volta para F, depois até C, depois até B, depois até A e chega em F. A gente percorre todos os pontos que ele pediu sem marcha ré, ou AF, CBA, CDEF. É possível fazer esse percurso aí também. E a segunda pergunta é, qual segmento identifica o deslocamento resultante? Deslocamento é simplesmente a reta que liga o ponto inicial ao final. A gente vai ligar o ponto A até o ponto F. Então, é sim e A até F. Letra E. Josiane chegou em casa e reclamou para sua esposa de que o deslocamento do dia a dia a deixava extremamente estressada. Ao acordar pela manhã, ela andava 150 metros até o ponto de ônibus e, em seguida, percorria 3 quilômetros até o trabalho. Após trabalhar, fazia 15 quilômetros no trajeto trabalho-academia, curso de inglês. O trajeto final até chegar novamente em casa e, enfim, descansar era de 5 quilômetros. Josiane tem motivos para estar estressada, porque a distância percorrida por ela diariamente é... Vamos lá. Eu tenho 4 percursos, 150 metros, 3 quilômetros, 15 quilômetros e 5 quilômetros. Eu não posso somar os 4 valores, sendo que eu tenho uma unidade diferente, 150 metros. O que eu faço? Ou eu transformo todo mundo para metros, ou todo mundo para quilômetros. Então, é mais fácil transformar
todos em quilômetros, porque eu já tenho 3 medidas em quilômetros. Vamos lá, 150 quilômetros é a mesma coisa que 0,15 quilômetros. Desculpa, 150 metros é a mesma coisa que 0,15 quilômetros. Eu somo com 3, 15 e 5, e eu chego em 23,15 quilômetros. Resposta correta, letra A. Questão número 7, Unicamp. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo de prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de aproximadamente... Velocidade média, a gente simplesmente divide o deslocamento pelo tempo. Então, o que vamos fazer aqui? O deslocamento são 9 km, o tempo percorrido ali, o tempo gasto, né, são 5 minutos, que eu posso transformar em horas, que dá 1/12 da hora. Eu faço que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. 9 dividido por 1/12, multiplico 9 pelo inverso disso, eu chego em 108 km por hora, que são 30 metros por segundo. Lembrem, né? A gente tem que usar as unidades de acordo com a resposta. Como a resposta estava no sistema internacional, né, eu poderia ter feito o cálculo no sistema internacional, mas seria mais difícil fazer isso logo no começo, porque eu estava trabalhando com 9 km, eu teria que usar 9.000 metros, né? Dava também, poderia fazer 9.000 metros dividido, né, por 5 minutos, que são 300 segundos, eu acharia a mesma resposta aí. Tá? Então, a maneira como você chega nesse resultado pode ser diferente da maneira que eu cheguei. Número 8. Um homem normal de meia idade vai a um hospital para fazer exames de rotina. A atendente anota o tempo que ele gasta para caminhar, seguindo a trajetória mostrada na figura, sendo de 2 minutos o tempo gasto pelo homem para sair do ponto A, ir ao ponto B e voltar para o ponto C. É correto afirmar que o módulo da velocidade escalar média, desenvolvida por ele em metros por segundo, é igual a... Aqui, embora a trajetória não seja em linha reta, a gente demarca algumas posições, né? Ele vai sair do ponto 0, vai até o ponto C, que vale 150, né? Vai até o ponto B, depois, né? Percorre ele até o ponto B e retorna para o C. Então, é como se ele estivesse em linha reta do ponto 0 até o ponto 150. Né? Então, ele gastou 120 segundos, que são 2 minutos, né? E a distância ali, o que a gente vai usar são 150. Então, 150 dividido por 120, eu tenho 1,25 metros por segundo. Eu não poderia utilizar a distância percorrida, porque nesse caso ele voltou. Certo? Letra E. Número 9. Um pirata enterrou um tesouro em uma ilha com 5 palmeiras localizadas nos seguintes pontos: menos 40 e menos 10, menos 20 e 50, 30 e menos 10, 30 e menos 30 e 60 e 30. As orientações do mapa dizem para você iniciar no ponto A e mover-se na direção de B. Veja, ele está no ponto A e vai se mover na direção de B, mas somente a metade. Você traça uma linha reta e coloca a metade, está aquela seta ali. Depois, mova-se na direção de C, mas apenas 1/3. Então, 1/3 da distância está ali representado. E em seguida, mova-se na direção D, andando apenas 1/4. Então, D está lá embaixo, eu pego aqui 1/4. Finalmente, mova-se na direção E. Cubra apenas 1/3 dessa distância. Então, ali está 1/3, né, da distância. Basta contar os quadradinhos para fazer metade, 1/3 aí, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui 6 quadradinhos, 1/3 são 2. Se eu tenho 3 quadradinhos, 1/3 é 1, né? E quais serão as coordenadas daquele ponto? As coordenadas são, no ponto X, eu estou no segundo quadradinho, então eu tenho 20 metros. No ponto Y, na reta Y, eu tenho 10 metros. Então, letra B, 20 e 10.
Questão número 10. Um automóvel sai de Boa Vista às 8 horas, chega em Manaus às 21h30. Calcule a velocidade média do automóvel no sistema internacional usando a distância de 780 km entre Boa Vista e Manaus. Sabendo que o automóvel fez 4 paradas. Primeira parada, 32 minutos no município de Mucajaí, para um lanche. Segunda parada, 71 minutos em um restaurante no município de Rorainópolis para almoçar. Terceira parada, 22 minutos na loja de artesanato, na entrada de reserva. O Aimiri Atroari para aquisição de lembranças. 61 minutos em um restaurante no município Presidente Figueiredo para jantar. Com base nas informações, é correto afirmar que a velocidade média é: essas paradas não servem para absolutamente nada, porque já temos o tempo gasto, pois eu tenho o momento de saída e o momento de chegada. Esses minutos, todos eles estão incluídos nesse intervalo de 8 às 21h30. Então, isso não vou usar no problema. Então, eu tenho 780 quilômetros, das 8 horas às 21h30, eu tenho 13 horas e meia. Então, basta fazer essa divisão. 780 dividido por 13,5, eu tenho mais ou menos ali, 57,8 km por hora. Se eu dividir por 3,6, eu chego em aproximadamente 16 metros por segundo. Sempre lembrando que velocidade média é apenas ΔS sobre ΔT. Se ele deu o tempo total para nós, não preciso utilizar aquelas paradas. Se ele tivesse dado um percurso inicial, parou, aí depois ele continua o movimento, deu outro tempo, aí eu consideraria. Agora, nesse caso, já está incluído, porque eu sei quando ele saiu e quando ele chegou. Então, letra B. Número 11. A casa de Mateus fica em Palmas, Tocantins. Ele deseja viajar ao longo da distância da casa onde mora até o portal de entrada do distrito de Taquaraçu, Tocantins, sabendo que na metade da distância, isso é importante, metade, fica o ginásio Ayrton Senna, e que a velocidade escalar média que Mateus viaja da casa dele até o ginásio Ayrton Senna é de 60 km por hora. A velocidade que Mateus deve viajar, olha só, agora é a segunda metade. A velocidade que Mateus deve viajar do ginásio, que está na metade, até o portal de entrada do distrito de Taquaraçu, para que a velocidade escalar média final em todo o percurso seja de 48 km por hora, será. Veja, a maneira mais fácil de resolver esse problema é utilizando a seguinte equação. Toda vez que o problema divide no meio, ou divide em 3, ali tal, dá para fazer esse esquema com essa expressão. Quando duas partes é mais simples, eu não preciso fazer nenhuma combinação ali. Então, eu posso utilizar, que ao invés de ΔS sobre ΔT, que seria dificílimo de resolver, eu não sei qual que é a diferença dos tempos ali e tal, eu posso fazer 2V, V' é igual a V mais V'. V é a velocidade na primeira parte e V' na segunda. E eu tenho essa velocidade da primeira e eu tenho a velocidade média. Então, basta eu substituir os valores, eu chego em 48 é igual a 2 vezes 60 vezes V', dividido por 60 mais V'. Faço uma multiplicação cruzada aqui, eu chego a 60 vezes 48 e 48 vezes V', eu tenho 2.880 e 48 V', do outro lado, 2 vezes 60, 120. Agrupando isso aqui, termos iguais ali, eu chego em 48 menos 120 V', 2.880, 72 V' é igual a menos 2.880, eu chego em 40 km por hora. Resposta correta, letra D. Esse é o jeito mais simples de fazer este problema. Questão 12. Em condições climáticas normais, um carro possui manutenção mecânica em dia e trafega com velocidade igual a 72 km por hora. Consegue frear e parar em 4 segundos. Em dias chuvosos, a atenção do motorista precisa ser redobrada, uma vez que a aderência do asfalto e o tempo de frenagem mudam significativamente. Em um dia chuvoso, o mesmo veículo trafegando a 72 km por hora consegue frear e parar em 5 segundos. A diferença da aceleração média do carro
de um dia chuvoso para um dia com tempo bom em módulo igual a, veja, eu tenho duas situações, as duas com a mesma velocidade final e inicial, 72 km por hora são 20 metros por segundo. E a velocidade final, zero. Eu vou achar, obviamente, uma aceleração negativa, mas eu quero só o módulo dela, né? Porque eu quero o módulo da diferença, então, tanto faz aí se eu fizesse 20 menos 0 ou 0 menos 20 nesse caso, né? Mas o correto seria 0 menos 20. Então, na primeira situação, utilizando o tempo de 4 segundos, eu tenho que a velocidade variou de 20 até 0, 20 dividido por 4, 5 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é a primeira aceleração. Na verdade, essa seria a segunda, né? Mas tanto faz. A segunda aceleração seria com o tempo de 5. Não está certo, né? O tempo de 5 é a segunda aceleração. 20 dividido por 5, 4 metros por segundo. Então, a diferença entre essas duas acelerações, 1 metro por segundo ao quadrado, né? Esse é um problema até fácil. 13. 13 a gente vai trabalhar com uma situação de movimentos simultâneos, paralelos nesse caso. Considere uma travessia de balsas que ocorre em um trecho retilíneo do Rio Negro. Sabe-se que a balsa navega rio acima com velocidade de módulo 10 metros por segundo em relação às margens. Veja, se ele navega rio acima, quer dizer que ele está no sentido oposto ao da correnteza. Então, nesse caso, a gente subtrai as velocidades. Como que eu subtraio essas velocidades aqui na expressão? Velocidade da balsa menos a velocidade da correnteza. Porque eu sei que a velocidade da balsa tem que ser maior, senão ele não subiria o rio, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer essa primeira expressão, VB menos VC igual a 10. A segunda parte, né, que ele desce o mesmo trecho do rio a 72 km por hora, eu tenho que ela está no mesmo sentido da correnteza. Nesse caso, eu somo. E 72 km por hora são 20 metros por segundo. Eu não posso utilizar unidades diferentes ali. Esse sistema é um sistema fácil de ser resolvido, porque eu já tenho VC e menos VC. Eu vou somar essas expressões. Se eu somar, eu tenho VB mais VB, 2VB. Menos VC mais VC, 0. 10 mais 20, 30. Eu chego à conclusão que a velocidade do barco vale 15 metros por segundo. Se eu quiser achar, eu já achei a resposta, já sei que é a letra C, porque é a única que tem 15, mas se eu quiser achar a velocidade da correnteza, basta eu substituir esse 15 em qualquer uma das duas equações. Vou substituir na segunda. Vai ficar 15 mais VC igual a 20. A gente chega à conclusão que VC vale 5 metros por segundo. Tá C. 14. Para visitar a família, João percorre 433 quilômetros de São Paulo para o Rio de Janeiro em 4 horas e 30 minutos. Em seguida, para Vitória, no Espírito Santo, percorrendo 521 quilômetros em 8 horas e 30 minutos. Seu carro consome 1 litro de combustível para cada 15 quilômetros rodados, quando sua velocidade média é menor ou igual a 60 km por hora. Para velocidades superiores a essa, o consumo é de 1 litro para cada 12 km. Tomando como base o preço do combustível 3,60, quanto João gastará aproximadamente para uma viagem de ida até a casa de seus familiares? Pois bem, eu preciso saber se em algum momento ali no percurso a velocidade média ali está acima de 60. Então vem cá e calcula a velocidade média no primeiro. 433 dividido por 4,5. Eu chego numa velocidade de 96,2 km por hora. Então, está acima de 60, vai gastar 1 litro a cada 12 km. Na segunda parte, eu tenho 521 dividido por 8 horas e meia. Eu tenho 61,3. Então, eu não preciso fazer duas contas. Aqui eu tenho os dois percursos com o mesmo consumo, que ele vai consumir aí 1 litro de combustível para cada 12 quilômetros. Então, eu sei que o deslocamento total é 954 quilômetros. Para eu saber qual foi o consumo, quantos litros ele gastou, eu venho aqui e divido quanto ele andou pelos 12, que são 12 quilômetros para cada litro. Eu chego a 79,5 litros. Isso aí foi o que ele gastou.
Se cada litro custa 3,60, eu chego em 286,20. Resposta correta, letra A. E nosso último problema, que é um pouco mais difícil, é o seguinte, Prudêncio dirige seu carro a 60 km por hora quando não está chovendo e 40 km por hora quando está chovendo, Então, quando está chovendo, ele vai mais devagar aqui, 60 quando não está e 40 quando está. Certo dia, Prudêncio dirigiu seu carro pela manhã, quando não estava chovendo, e no final da tarde, quando estava chovendo. No total, ele percorreu 50 km em 65 minutos. O tempo em minutos que Prudêncio dirigiu na chuva foi... Veja, eu só tenho conhecimento das velocidades na chuva e sem chuva. Eu tenho a distância total e o tempo total. Então, vamos ver aqui os dados que eu tenho. Eu sei que se eu somar os dois trajetos, com chuva e sem chuva, dá 50 km. Eu sei também que a velocidade sem chuva é 60 e com chuva é 40. E eu sei também que se eu somar os tempos dos dois percursos, eu tenho 65 minutos, que eu já vou transformar em horas. 65 dividido por 60 horas, vou deixar assim por enquanto. Certo? Então, veja. S1 mais S2, 50. Se eu substituir o S por velocidade vezes tempo, da equação V é igual a ΔS sobre ΔT, eu simplesmente isolei a distância, então a distância é igual a velocidade vezes tempo. Eu faço isso para S1 e para S2. Então, a distância é 1, velocidade 1 vezes tempo 1. Distância 2 é a velocidade 2 vezes tempo 2. Se eu somar essas duas, dá 50. Eu tenho V1 e V2. Eu tenho 60 e 40. Então, fica 60 vezes T1 mais 40 vezes T2 é igual a 50. Aí, eu vou chegar num sistema. Eu tenho essas duas expressões aqui agora. Eu tenho que 60T1 mais 40T2 é igual a 50 e a soma dos tempos é 65 sobre 60. Para resolver esse sistema, ele não é tão fácil fazendo por substituição, você pode fazer aparecer um menos 60 aqui. Como? Eu multiplico a equação de baixo por menos 60. Então, uma estratégia, eu repito a equação de cima. A equação de baixo vai ficar multiplicada por menos 60, todos os termos. Fica menos 60T1, menos 60T2 é igual a menos 65, porque eu simplifiquei ali, 65 por 60. Então, para resolver agora ficou simples, porque o primeiro termo ali eu posso cancelar. Quando eu somo 60 com menos 60, tem 0. Mais 40 com menos 60, menos 20. 50 com menos 65, menos 15. Eu já vou chegar na resposta direto. Eu chego que T2 é igual a 15 dividido por 20, que são 45 minutos. Esse foi o tempo em que ele andou na chuva. Obrigado, galera. Até a próxima.